Oi, aqui é a Ana com mais um vídeo no canal Doutora Meia-Noite. Alexa, que horas são? São 20h31. Errado, é hora de falar de inclusão. Que porcaria que ficou essa introdução, né? Eu sei, eu tentei fazer bonito, mas saiu horrível. No dia 30 de novembro de 2021, eu resolvi sair de casa, depois de muito tempo trancafiada por causa da pandemia, pra ver o filme que eu tava aguardando há muito tempo pra ver. E muito tempo mesmo. Quando eu tinha em torno de 6 anos, eu assisti Caça-Fantasmas pela primeira vez. E quando passou na sessão da tarde, eu fiz questão de pegar uma fita que tinha sobrando aqui em casa e gravei o filme nessa fita. E vi o Caça-Fantasmas 2 e me encantei pela franquia. Eu cheguei a assistir o desenho, inclusive, quando reprisava nas madrugadas da Globo. E fiquei eternamente esperando pra sair um Caça-Fantasmas 3. Porque se fizeram Robocop 3, poderiam muito bem fazer um Caça-Fantasmas 3 também, né? E depois de muito tempo de espera, o filme que eu realmente queria muito ver finalmente saiu, Caça-Fantasmas Mais Além. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Quando eu me apaixonei pela franquia, eu não era deficiente visual. Pra quem é novo no canal, eu não nasci cega. Eu me tornei deficiente visual por conta de uma síndrome rara chamada Síndrome de Voigt-Koyanagi-Harada. Eu praticamente só falo dessa síndrome nesse canal, então se você quiser saber o que é só clicar no meu canal e ver o que tem aí. Mas então, como é que se concilia isso? Essa vontade de uma deficiente visual ir a um cinema pra ver um filme que tá recheado de efeitos visuais? Na verdade, um deficiente pode fazer o que ele bem entender, independente da deficiência que ele tenha. E, no meu caso, que sou deficiente visual, isso é um direito resguardado pela lei. Em 2020, uma lei federal foi aprovada aqui em Curitiba que estabelece que, em todas as salas de todos os cinemas da cidade, tem que ter disponível o recurso de audiodescrição. O que é o recurso de audiodescrição? Nada mais é do que um narrador descrevendo pra gente o que está acontecendo em tela. Lógico, nós deficientes visuais, a gente consegue intuir o que está acontecendo no filme graças ao diálogo, porque, né, a gente não é besta. Mas tem coisas que acontecem em cena que a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então, o recurso de audiodescrição, ele ajuda e muito a gente. E o que a gente descobriu entrando em contato com vários shoppings da cidade é que a maioria dos cinemas sequer sabia o que era acessibilidade, o que era audiodescrição. Os funcionários sequer estavam capacitados para lidar com essa situação. E o único shopping que informou a gente que tinha um recurso disponível, informou que esse recurso estava disponível em apenas uma sala e não para o filme que eu queria ver. Até que, depois de entrar muito em contato com vários outros shoppings, a gente conseguiu entrar em contato com um que informou que sim, Caça-Fantasmas Mais Além estava disponível com o recurso de audiodescrição. Aleluia! E lógico, como não é todo dia que tem um filme novo dos Caça-Fantasmas disponível no cinema, a gente saiu correndo para ver esse filme. E chegando lá, a gente gravou tudo, e o resto vocês vão ver agora. A Carol está na fila para comprar ingresso para assistir Ghostbusters. Jesus amado, treina inglês. Adoro essa cara. A gente fala de propósito, porque você fica puta lá. Ghostbusters. In the neighborhood. Tá gravando aí? Tô. Ok, então. Seguinte, ao vivo do Templo de Gozer. Eu não sei o que me espera. Olha lá, vamos lá. Vai lá, Carol. Vai lá, ajuda. Oi, o ingresso pro Caça-Fantasmas? 75? Isso. Tá, eu vou precisar de ajuda pra escolher o lugar. Eu não sei escolher o lugar. Ajuda ela lá. Precisa de um com acessibilidade. Isso. Aí eu já pego, a gente pega o celular, a gente entrega, você consegue ver o filme, tá bom? Eu já pego tela preenchida. Moça, deixa eu te dar uma sugestão. Coloquem no site de vocês que vocês têm o recurso de audiodescrição.
Porque eu fiquei hoje das 11 da manhã até as 3h30 da tarde para conseguir essa informação. E assim, outras pessoas, né? Eu liguei até associações que ajudam pessoas com deficiência visual e também não sabiam. E às vezes é importante, né? Porque todo mundo quer assistir Caça Fantasmas, é muito legal. Tá bom? Deixa eu pegar o celular. Beleza. Carol! Deu certo! Check! Barraco! Esse cinema é protegido pelos Não teve treta, eu vou embora. Não, você vai ficar aqui com você. É lógico. Ah, Carol, deu certo! Queria ter. Eu não entendi a história do celular. Hã? Eu não entendi a porra do celular. Ela vai ter um celular pra Carol e através desse celular que a Carol vai conseguir escutar a audiodescrição. Calma que não chegou o celular ainda. Cadê o celular? Deve estar fechado, né? Deve ficar guardado, né? Mas pelo menos ela sabe o que é já, né? Infelizmente, falei com a minha gerente agora. Ela disse que da sala 8 não tá funcionando pra ser agora. Então, eu liguei hoje. E aí? Ela veio falar comigo, eu tô infelizmente ela me informou. E como é que a gente agora, resolve Eu isso? só botei as outras salas, sabe? Os outros filmes, eu não botei esse, infelizmente. Você consegue ligar no UCI do Estação pra ver se lá tem? Tá. Intervalo. Apesar do clima ameno, fizemos um puta barraco porque a gerência não quis explicar porque o recurso de audiodescrição não estava disponível. Sobrou pra coitada da atendente que não tinha nada a ver com isso. Não gravamos o resto pra não ficar ruim pro nosso lado. Mesmo assim, eles estavam infringindo uma lei federal. Como diria Clodovil Hernandes, fale aqui pra Lente da Verdade. Como você tá se sentindo? Só depois de um pequeno barraco, muito bem justificado, eu posso assistir um filme de graça e sem pagar a porcaria do estacionamento. Tá vendo só? Bora! Só pra contextualizar, saímos tão empolgadas do cinema que esquecemos de gravar o que aconteceu. Mas pra resumir, o barraco foi tão vexaminoso que o shopping deu um voucher de estacionamento grátis e 4 ingressos pra ver o filme de graça em outro shopping. Chupa. Peraí, Carol. Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como assistir um filme de graça no cinema, entendeu? Você passa a tarde inteira procurando uma informação para saber se você tem acessibilidade de audiodescrição, vai no lugar que tem, não tem, faz um puta de um barraco e daí você consegue ingresso de graça com... Em outro cinema. Com audiodescrição. Aí, Com Ju, pessoas comemora aí, Ju. competentes. Comemora aí, Carol. Yay! Yay! Então, o que a gente pode tirar de conclusão dessa bagaça toda? Bom, primeiro eu queria dizer que por causa da máscara, a minha voz saiu muito abafada, quase não deu pra me ouvir nos trechos que eu falei nos vídeos. Deu pra ouvir muito mais a voz da minha prima, que também é responsável pela edição do canal. E eu queria, antes de falar do tratamento que eu recebi em ambos os shoppings, eu preciso ressaltar que, gente, pelo amor de Deus, informem no site de vocês que vocês têm o recurso disponível ou não. Gente, não custa colocar uma pequena, breve descrição ali, de poucas palavras, descrevendo se o recurso está disponível ou não. A gente teve que ligar para vários e vários shoppings, ligar pros shoppings, não era nem para a empresa dos cinemas. E mesmo assim, a gente teve que ir diretamente no shopping, no cinema. A gente teve que se deslocar para saber se aquele filme tinha audiodescrição ou não. Então a gente meio que contou com a sorte. E assim, isso não é o ideal, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos trabalhar direito? Ok? Ok. Agora, olhando em retrospecto, o tratamento que eu recebi no Palladium foi ok. Ninguém foi mal educado comigo, né? A atendente do guichê foi super gente boa e tal, apesar do barraco que aconteceu, que a gente não pôde publicar aqui, pra não dar nenhum BO aqui, né? Ela foi bastante simpática, bastante calma, apesar do barraco todo que a gente fez ali. Mas mesmo assim, faltou uma certa capacitação, e eu não tô nem falando por parte dela, tô falando por parte dos superiores dela. Porque ela entrou em contato, lógico, com a gerente dela, e a gerente dela mesma falou que não, tava tudo certo, e depois voltou atrás falando que o recurso não estava disponível. Então, assim, gente, vamos entender direito o recurso, porque querendo ou não, vocês estavam infringindo uma lei federal. E assim, esse primeiro shopping não informou a gente por que o recurso não estava disponível.
Eles só disseram, não tem pra você, então sinto muito, então o que você quer fazer da vida agora? E claro, ganhar 4 ingressos pra assistir um filme de graça em outro cinema da mesma rede, lógico, foi muito bom. E de quebra a gente nem pagou estacionamento, porque foi um transtorno do cacete. Mesmo assim, a gente foi pro outro cinema meio que contando com a sorte também. E aí, chegando no UCI do Estação, a gente teve um atendimento bem melhor, 1000 vezes melhor. Eu não tô falando em questão de educação, mas em questão de pelo menos dar uma informação do que é que tá acontecendo. No cinema do Estação, a gente conversou diretamente com o gerente veio, conversou com a gente, foi muito legal, foi muito querido com a gente. E ele explicou que o recurso de audiodescrição ele poderia não estar disponível, porque por conta da pandemia, os cinemas eles ficaram desativados por muito tempo e que eles não puderam fazer a manutenção correta dos equipamentos de audiodescrição nesse tempo em que os cinemas ficaram fechados. Então, obrigada por me dar uma informação correta. E na mesma hora, o gerente chamou uma funcionária lá para verificar se o recurso estava funcionando para o filme que eu queria ver. E em poucos minutos ela voltou falando que sim, o recurso estava disponível, funcionando plenamente para o filme que eu queria ver. Então, aleluia, é para glorificar em pé. Agora, falando um pouquinho sobre o recurso de audiodescrição, como é que ele funciona, a menina do guichê do primeiro shopping já explicou, né, no trecho que já passou aí. Mas só para refrescar a memória de vocês, é um celular que vem com um fone de ouvido e através desse celular com esse fone de ouvido vai ter um narrador ali falando tudo o que está acontecendo na tela. E é bem interessante porque esse celular ele vem com os botões de regulagem de volume. Então você não precisa se preocupar se o narrador vai atrapalhar o diálogo do filme. Não atrapalha, de forma alguma. Você ajusta ali no volume que fica mais confortável para você e tá pronto. E a narração em si é bastante interessante também, porque o narrador, ele conta o que está acontecendo em tela, mas de uma forma que você não ganha spoilers. Por exemplo, quando um personagem aparece em cena, ele não fala logo de cara qual é o nome do personagem. Ele dá a descrição de como é a aparência do personagem, o que ele está fazendo, como que ele está gesticulando e tal, mas ele não fala o nome. Isso é bastante interessante, porque isso fez toda a diferença para quando a Cally Spengler apareceu, porque o filme inteiro, né, o narrador só falava a mulher loira, mas o nome dela não foi revelado até o primeiro momento em que ela diz o nome dela, que é só lá pra frente do filme, lá no final. E isso foi muito legal. E foi engraçado também, porque a hora que o narrador falou que tinha um homem calvo, eu já sabia que era o Peter Venkman. Mas enfim, resumindo, é um recurso bastante agradável. Como eu falei, você consegue ajustar o volume para que não interfira nos diálogos e nem na trilha sonora, então você consegue pegar tudo. Ao mesmo tempo que o narrador está descrevendo o que está acontecendo para você, você consegue ouvir o diálogo. Então é bem interessante, apesar que o narrador ele respeita bastante o ritmo do filme. Então isso é bem interessante. Outra coisa que o narrador fez direito foi em relação à descrição dos objetos dos filmes. Porque, lógico, Caça-Fantasmas é um filme que tá cheio de efeitos visuais e cheio de equipamentos, apetrechos e tudo mais que você possa imaginar. Só que nem toda pessoa que vai no cinema vê Caça-Fantasmas e que é deficiente visual sabe o que é um medidor de energia psicocinética ou o que é um par de ectogoggles ou whatever. Então o que aconteceu? O narrador ele descreveu esses objetos de formas que a gente consegue entender, mesmo que você não seja fã da franquia. Por exemplo, o feixe de prótons que sai da Proton Pack, o narrador descreveu como um raio laser, né? Ok, beleza. E quando o medidor de energia psicocinética aparecia, ele descrevia de um jeito lá que, enfim, não vou lembrar o nome agora, mas que deu pra entender. Então, foi bem legal. Mas enfim, eu tenho outra coisa pra falar aqui nesse vídeo, que é muito importante, que é o tal do capacitismo. Eu tô colocando aqui os meus ectogoggles. Eles servem pra muita coisa, inclusive pra proteger de conjuntivite. E assim, a gente foi lá pra procurar o fantasma do capacitismo e ele tava lá. Meio enrustido, mas ele tava lá. E o que eu quero dizer com isso? O
que eu quero dizer é que, lógico, nenhuma empresa quer ser conhecida como uma empresa capacitista atualmente. Só que para isso, você tem que treinar muito bem seus funcionários. E eu não tô nem colocando a culpa na atendente do primeiro guichê que apareceu no vídeo. Eu tô falando especificamente do pessoal que estava acima dela, hierarquicamente. E eu sei que para muitas pessoas parece até o enunciado de uma piada. Uma cega vai a um cinema ver um filme que tá cheio de efeitos visuais. Veja no que deu. KKKKK. Mas assim, é um direito meu. É um direito de todos os deficientes visuais. E assim, eu tô sendo muito sincera aqui. Eu tô cansada de ter que falar mais alto, gritar mais alto pra ter os meus direitos reconhecidos. Esse caso do cinema foi só uma parte da minha realidade. Muitas vezes eu já gritei no meio da rua por pessoas que me desrespeitaram enquanto deficiente visual. Pessoas que não respeitaram, que me... Gente, eu não consigo nem descrever, porque é muita coisa. Eu lembro de uma vez que eu tava descendo de um terminal de ônibus aqui em Curitiba e um distinto senhor passou na minha frente com tudo, me empurrou, falando porque que eu tava andando daquela forma, porque que eu não saía da frente. Eu tive que gritar para aquele homem entender. Eu tive que gritar para todo mundo ouvir que eu era deficiente visual. Então, eu simplesmente fiz aquilo. Eu sou deficiente visual, seu imbecil. E eu tô cansada de ter que fazer isso. Lógico, não foi a mesma situação no shopping de forma alguma, mas é muito cansativo fazer os meus direitos serem reconhecidos. Vocês não fazem ideia. E assim, se você não quer me respeitar enquanto deficiente visual, pelo menos respeitem a lei, porque isso é uma lei federal. A gente tem que parar de olhar para o deficiente, seja ele deficiente de qualquer coisa que seja, parar de olhar para ele com pena. Eu morro de raiva disso, de gente que olha para mim com pena, tipo, ai, tadinha. Eu não sou nenhuma coitadinha, não. A minha deficiência visual não me diminui em absolutamente nada. Só para reforçar o recado aqui, todo deficiente tem que fazer os seus direitos serem reconhecidos nesses casos, que é um direito nosso. A gente tem direito ao acesso à cultura, não importa de que forma essa cultura se manifeste. Mas, enfim, falando de coisa boa, eu não tenho absolutamente nada para reclamar desse filme. Não é só porque eu sou fã. O filme acertou em absolutamente todos os pontos que ele deveria acertar. E... enfim, foi uma experiência maravilhosa, porque aquele dia foi uma montanha russa. E, enfim, eu só tenho a agradecer pela equipe do Shopping Estação, que foi muito gente boa. E é isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. E não se esqueçam de deixar a porcaria do like, né, gente? Não custa, dar like não mata ninguém. E compartilhem com quem se interessar pelo assunto, porque isso é um assunto bastante importante. E fiquem atentos para os próximos vídeos que eu vou postar. Eu vou continuar falando sobre a minha síndrome e vou continuar falando sobre acessibilidade também. E já vou adiantando que o formato dos meus vídeos vai mudar, tá? Alexa, diga tchau. Hasta la vista, baby.